Artigo 54. As universidades mantidas pelo poder público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo poder público, assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal. Parágrafo 1º. No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão, inciso 1º, propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis. Inciso 2. Elaborar o regulamento de seu pessoal, em conformidade com as normas gerais concernentes. Inciso 3. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo poder mantenedor. Inciso 4. Elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais. Inciso 5. Adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e funcionamento. Inciso 6. Realizar operações de crédito ou de financiamento com aprovação do poder competente para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos. Inciso 7. Efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho. Parágrafo 2º. As atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em avaliação realizada pelo poder público. Artigo 55. Caberá à União assegurar anualmente em seu orçamento geral recursos suficientes para a manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas. Artigo 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes. Artigo 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 8 horas semanais de aulas. Capítulo 5. Da Educação Especial. Artigo 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Parágrafo 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Parágrafo 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Parágrafo 3º. A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso 3 do artigo 4º e o parágrafo único do artigo 60 desta lei. Artigo 59.
Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Inciso 1. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Inciso 2. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Inciso 3. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular, capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Inciso 4. Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas, intelectual ou psicomotora. Inciso 5. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Artigo 59-A. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação, matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. Parágrafo único. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para a inclusão no cadastro referido no caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado, de que trata o caput, serão definidas em regulamento. Artigo 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas, sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público. Parágrafo único. O poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições prevista neste artigo. Título 6. Dos profissionais da educação. Artigo 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos são: inciso 1. Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Inciso 2. Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Inciso 3. Trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Inciso 4. Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública,
ou privada, ou das corporações privadas em que tenham atuado exclusivamente para atender ao inciso 5 do caput do artigo 36. Inciso 5. Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Parágrafo único. A formação dos profissionais de educação de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: inciso 1. A presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências do trabalho. Inciso 2. Associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço. Inciso 3. Aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e em outras atividades.